Bom dia, turma. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de extensão universitária em ciclismo. Introdução ao ciclismo, na verdade, né? A ideia desse curso é passar um pouco do conhecimento que eu adquiri nos últimos anos com relação à prática de ciclismo, né? E tentar formar aí, quem sabe, até futuros ciclistas e futuros praticantes de ciclismo, futuros treinadores de ciclismo até. A ideia, então, surge a partir da constatação de que com a pandemia, né, com o isolamento social, houve um boom no número de praticantes de ciclismo. Esse boom, ele é algo que é notado mundialmente. Inclusive o mercado de bicicletas hoje em dia está bastante assim aquecido, inclusive com poucas peças, né? Os fornecedores estão tendo dificuldade de conseguir peças no mercado internacional por conta dessa grande procura. Então, mas quem eu sou? Eu sou, além de professor universitário, professor de educação física, tenho uma consultoria de treinamento esportivo e faço ciclismo já há 6 anos. Sendo que o que me levou à prática do ciclismo? Primeiro, eu já tinha chegado a um momento da vida que tive algum sucesso profissional e estava bastante acima do meu peso. Então, por conta disso, resolvi cuidar da minha saúde. E o ciclismo foi a ferramenta que eu achei mais indicada por causa do sobrepeso, para não forçar joelho e tudo mais. E inicialmente a ideia não foi começar com atividades extremamente pesadas, né? A ideia foi mesmo passear, foi brincar com a bicicleta. Eu acho que essa é a dica inicial para todo mundo que quer começar a pedalar, é brincar com a bicicleta, é passear de maneira descontraída, sem estresse com tempo, com média, com velocidade. Isso é uma coisa que vai surgir depois aos poucos. A questão, então, de você começar bem, você tem um segmento bom. Porque toda vez que você começa a fazer qualquer que seja o exercício, o esporte, e ele no início não é prazeroso, a tendência é haver o abandono dentro de pouco tempo. Então, nós começamos, eu e a minha esposa, começamos a fazer passeio e praticar um ciclismo mais recreativo, né? Os 6 primeiros meses foram assim. E até que ficamos sabendo de uma prova de Audax que ia acontecer aqui em Itaperuna, isso no ano de 2016, no 2015, desculpa. E seria o primeiro Audax aqui em Itaperuna. Não, não sabia o que era a prova de Audax. Primeira vez que eu tinha ouvido falar, um colega meu que estava na organização me convidou, né, nos convidou. E em janeiro, mais ou menos, eu falei para minha esposa assim: olha só, tem essa prova, vamos começar a treinar para ela. Seria no meio do ano, teríamos mais ou menos 6 meses para treinar. E aí começamos a treinar paulatinamente, aumentando a distância, aumentando o condicionamento. E em maio eu comentei com ela: olha só, vai ter um Audax na mesma distância, 200 quilômetros, né? Em Rio das Ostras, sendo que nem eu tinha pedalado 200 quilômetros, né? O máximo que nós fazíamos naquela época eram 115 quilômetros. Não tínhamos o equipamento adequado, não tínhamos, enfim, a estrutura até em termos de equipamento, assim, do mais adequado, mais próprio, né, para esse tipo de prova. Mas fomos lá. Chegamos, fizemos a prova, foi até uma surpresa, nós fizemos bastante rápidos, né?
Foi uma prova que começou em Rio das Ostras, fomos até Quissamã, em Quissamã voltamos, fizemos 200 quilômetros e acho que deu 9 horas e 15 total, né? Depois, em junho, fizemos o Audax daqui e daí em diante nós enveredamos por esse caminho das provas, né, de ciclismo e começamos a treinar de maneira mais consistente. Inicialmente, nosso foco foi mesmo as provas de Audax, né, que são provas longas. No primeiro ano só fizemos as provas de 200 quilômetros, fizemos a primeira em Rio das Ostras, como eu falei, a segunda foi aqui em Itaperuna, e a última foi em Campos. Fizemos algumas provas pequenas também de ciclismo, mas só para experimentar. No ano de 2017, nós começamos o ano com uma pegada forte nas provas de Audax. Em janeiro fizemos 3, ou seja, no ano anterior tínhamos feito 3 no ano inteiro, em janeiro fizemos 3. Sendo que no final de semana fizemos no sábado um Audax de Queluz, em São Paulo, e no domingo fizemos um outro Audax de 200 em Guapimirim. Foi bastante cansativo. Enfim, na semana seguinte fizemos o Audax 300 em São Sebastião, São Paulo. Depois fizemos o primeiro de 400, que foi em Guararema, em São Paulo também, onde subimos uma das subidas assim, mais incríveis que eu conheço. Foi simplesmente a partir do quilômetro 170, nós começamos a subir 30 quilômetros numa subida assim, fantástica pela Serra da Mantiqueira. E depois fizemos o 600 de Bertioga, que foi surreal. Tem uma altimetria absurda, 600 quilômetros com quase 10 mil de altimetria acumulada. Infelizmente, esse trajeto dessa prova nunca mais foi repetido, porque uma das serras que nós subimos ela foi impedida ao trânsito de bicicleta. Inclusive, se passar por ali de bicicleta, a bicicleta é apreendida, enfim, multado, é bem complexo. Enfim, depois fizemos mais algumas provas de longa distância. Começamos a treinar também para as provas de velocidade, né? Isso já era no ano de 2016, mas o ano de 2016 mesmo ficou pelas provas de longa distância. Em setembro desse mesmo ano fiz uma prova de 1.000 quilômetros lá em Santa Catarina, ou seja, no final de 2 anos de treino, eu já estava fazendo 1.000 quilômetros de bicicleta, meu tempo foi de 65 horas. Não estava com roupa adequada, não estava com uma preparação também adequada para o que eu encarei lá no sul. Era um frio, assim, surreal para quem é de Itaperuna, principalmente. As roupas que eu tinha dava conta de frio de São Paulo, Minas no máximo, mas o frio do Rio Grande do Sul é outro patamar, né? Depois nós fizemos um Audax lá em Bagé, que é divisa com o Uruguai. 600 quilômetros também, foi bastante interessante, sendo que tinha já a expectativa de pegar o até mais frio, né, porque é mais ao sul ainda. E compramos roupa própria para frio, térmica, né? E fizemos. Primeira noite deu -2 de madrugada. Pedalamos a madrugada inteira, a largada foi meia-noite. Pedalamos até às 7 da manhã, quase direto. Só teve um posto de controle no meio. E pegamos -2 nessa primeira madrugada e foi tranquilo. Não deu para. Não sentimos um frio excessivo nem nada do gênero, não. E, enfim, é aquelas coisas, a gente vai aprendendo, né? E aos poucos vamos desenvolvendo. Em 2017, participei forte do circuito estadual. Ainda fiquei em 9º lugar do ranking no circuito. As provas de longa distância, elas continuaram a acontecer, né? Nós fizemos várias provas no Brasil, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais também. Em 2018 já começamos a focar mais nas provas de longa distância, fizemos algumas provas curtas, mas sem grande expectativa. Apesar disso, em 2017 e 2018 surgiram alguns pódios, né? Em 2019 o foco era só prova de longa distância, mas
não deu para completar por causa de quebra da bicicleta, enfim, tive alguns problemas no ano passado. E agora em 2020 estou aí tentando driblar a pandemia com treinos, provas de longa distância esse ano. Conseguimos fazer uma de 200, duas de 300, uma de 400. Queríamos ter feito ainda uma de 600. E todo o calendário da Federação Brasileira de Ciclismo foi cancelado, né? Por conta da pandemia. Então, provas de longa distância conseguimos completar bastante, mas provas curtas elas foram canceladas antes de começar a acontecer. Bom, nessas minhas andanças, né, dentro do ciclismo, também aprendi bastante coisa com relação ao mountain bike, a parte de treinamento e a parte de mecânica, e vou tentar passar algumas coisas nesse sentido para vocês ao longo desse curso. Tá? É importante nós ressaltarmos que existem vários tipos de pessoas, né, que usam a bicicleta. Tem pessoas que usam para fins esportivos, tem pessoas que usam para fins recreativos ou de saúde, tem pessoas que usam a bicicleta para se deslocar no dia a dia, tá? Então, cada uma desses usos da bicicleta, ela acaba gerando a formação de tribos, né? Aqui na nossa região não é muito comum, mas as pessoas que usam a bicicleta nos centros urbanos grandes, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, principalmente, eles se organizam muito em grupos também para ir trabalhar e para trocar ideias, né? E eles são na Europa chamados de commuters. São pessoas que se deslocam no dia a dia com a bicicleta no sentido de ao invés de usar carro, né? Usar mesmo um meio de locomoção mais ecológico, que é a própria bicicleta. É interessante que, por conta da realidade financeira de algumas pessoas aqui de Itaperuna, o uso da bicicleta para esse fim é bastante intenso. Se vocês foram no centro da cidade, vocês vão ver centenas de pessoas passando, indo para o trabalho de bicicleta. Eu mesmo prefiro usar bicicleta, me desloco mais rápido do que de carro. Normalmente, quando eu tenho alguma coisa para resolver no centro, eu prefiro ir de bicicleta, porque a cidade é relativamente plana, né? Ela não tem grandes morros para subir e é uma deslocação e uma facilidade de estacionamento muito grande, certo? Além disso, eu estou contribuindo para a diminuição da emissão de carbono, né? Então, a forma de você encarar o ciclismo, ela influencia também no seu estilo de vida, tá? Tem pessoas que usam a bicicleta para treinar e depois vão para o trabalho de carro. Cada um tem sua vida, cada um define como prefere fazer. E particularmente eu gosto mais de usar a bicicleta como meio de transporte também, visto que como eu sou atleta, então a minha velocidade de locomoção é bem maior do que uma pessoa comum, uma pessoa que não tem a mesma preparação física, mas nada impede, né, de uma pessoa assim também começar a usar a bicicleta para se deslocar. E é uma coisa que é muito comum nos países europeus, principalmente do norte da Europa, as pessoas irem para o trabalho de bicicleta, irem para a escola de bicicleta, para a universidade de bicicleta. Aqui é que a gente tem esse hábito de usar o carro para tudo e é um hábito caro, né? A gente tem que pagar impostos e pagar também o combustível, manutenção, etc. Tudo isso é muito mais caro que de uma bicicleta. Portanto, essa minha caminhada aí no mundo de ciclismo não é uma caminhada só de vitórias, pelo contrário, nem que a gente gostaria, né? Mas tivemos alguns percalços pelo meio do caminho, mas isso é uma coisa comum e normal em todas as caminhadas, em qualquer área, em qualquer situação. E é claro que hoje em dia a gente tem uma tendência a acertar mais do que errar.
Então chegou o momento de passar alguns conhecimentos para vocês, tá? Sobre esse mundo que é o ciclismo. Conforme a gente vai andando na disciplina, no curso, melhor dizendo, vocês vão vendo que é um mundo que se abre quando você começa a entrar. A pretensão, então, desse curso é dar um ensinamento básico. Não vou falar de treinamento, não vou falar de coisas muito avançadas, bike fit, isso vai ficar para os cursos futuros, tá certo? Temos além desse vídeo, mais um vídeo que eu peguei do YouTube falando sobre a história da bicicleta. Eu achei um vídeo muito interessante, muito didático, com muitas imagens. Eu acho que vai ser bastante interessante para vocês conhecerem um pouco mais. E tem um texto falando especificamente da história do ciclismo, ciclismo esporte, né? Uma coisa que é bastante interessante e é abordado de leve nesse vídeo é que a bicicleta foi um dos primeiros e talvez, segundo algumas pessoas, né, mais entendidas nessa área, um dos principais instrumentos de emancipação da mulher. E o vídeo toca um pouco nesse assunto. Depois, quem quiser também tiver interesse de buscar informação sobre isso, acho bastante interessante e pertinente. Bom, de resto, sejam bem-vindos. Não gosto de fazer vídeos longos e espero que a nossa caminhada seja bastante rica. Valeu, tudo de bom.